Na RW Brasil. Batendo forte, com Mário Medalha. Muito bem, já estamos por aqui. O Mário Medalha também já está com a gente. Vamos trazê-lo para cá. Alô, Medalha! Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Tudo jóia? O dia foi repleto de boas atrações hoje, né? Se tratando de Copa do Mundo. E o fato do dia, claro, foi a eliminação precoce da Espanha. Que coisa, né, cara? Depois da derrota para o Chile. Ao natural, hein, Marcelo? Ao natural. Não foi nada... Não foi um jogo sofrido para os chilenos, não foi. Então a vitória é ao natural. Tá, mas vamos começar pelo começo, então. O que aconteceu com a seleção da Espanha? No geral. A explicação mais, digamos assim, que está virando unanimidade na mídia, e não só aqui na mídia brasileira, né? Mas também na própria Espanha. A ideia que se faz é que essa seleção da Espanha está envelhecida. E é preciso de renovação, embora ela tenha muitos bons jogadores, mas ela está envelhecida e os jogadores, por exemplo, como o goleiro Casillas, que o pessoal está falando bem mal deles, que teria falhado hoje, eu não vi como uma falha no segundo gol de Camarões do Chile. Então é isso, o pessoal está... Quem gosta de uma boa tese, já tem ela prontinha. A seleção da Espanha envelheceu, não houve renovação, e os primeiros sintomas teriam sido naquela final, na Copa das Confederações, né? E ela perdeu de 3-0 para o Brasil. Agora, tem um dado curioso aí, né? O Maracanã faz muito mal para a Espanha. Na Copa de 50, a Espanha perdeu de 6-1 para o Brasil. Agora, na Copa das Confederações, 3-0 para o Brasil. E nessa Copa foi eliminada precocemente. Como é que é? Qual é o dado antigo, hein? É uma curiosidade apenas, né, Marcelo? O Maracanã faz mal para a Espanha. Tá, em 50, quanto é que foi o resultado? 6-1. 6-1 para o Brasil. Para o Brasil, tá. E depois aquele 3-0 para o Brasil na final da Copa das Confederações. E foi no Maracanã também? Foi no Maracanã. Foi 3-0, né? 3-0 para o Brasil. E agora foi eliminada, além de ser eliminada precocemente da Copa, perdeu de goleada de 5-1, e foi eliminada agora por um time sul-americano, né, o Chile, por 2-0. Então, Maracanã é um pesadelo para os espanhóis. Os jornais da Espanha, né, o Marca e o AS, estão, como se diz, derrubando, né, com a Espanha. Estão furiosos, estão falando cobras e lagartos, né, da Espanha. Estão falando até em maracanaço, no caso da Espanha. O que até não deixa de ser, né? Porque, como eu estava dizendo, o Maracanã fez mal para a Espanha. Tá, mas essa explicação do Maracanã fazer mal, ela é um pouco assim, vamos dizer, no campo do folclore e tal, né? Isso é coisa da minha cabeça. Sou eu que estou dizendo isso. Tá. Estou falando que o jornal espanhol, o AS, manchetou Maracanaço, entendeu? Sim. Manchetou Maracanaço em relação a essa eliminação precoce agora da Espanha. Tá, mas olha aqui, ontem eu gostei daquilo que tu disseste ontem, que tu não és comentarista de resultado, né? E é isso que se quer. O que aconteceu com essa Espanha? Ela já chegou com
com esse diagnóstico, já não era grande coisa, enfim. Tem duas coisas aí, Marcelo, que eu não concordo muito, né? Além do envelhecimento do time, tem também a questão do estilo de jogo, né? Do padrão de jogo da Espanha, que é apelidado de tic-tac, muito toque de bola, etc. Eu não sei se isso aí está ultrapassado, não tenho assim não tenho ideia disso. O que eu acho, na verdade, é que o time realmente envelheceu. Mais da metade dessa seleção, Marcelo, já foi. Não tem mais vez. Entendeu? Se é muita gente. Começa pelo goleiro, passa pela zaga, tem meio de campo, ataque. A seleção está velha mesmo. É normal isso. E, como eu disse, o primeiro sintoma teria aparecido na final da Copa das Confederações, quando perdeu de 3-0 para o Brasil. Que essa seleção foi campeã foi campeã da Eurocopa, foi campeã mundial, tem muito título que acredita como uma grande seleção. Mas, como todo time, tem a sua data, seu prazo de validade. Eu acho que é isso que aconteceu com a Espanha. A Espanha chegou no prazo de validade. Isso não é uma coisa, eu quero saber se estou certo ou não, se tu concorda ou não. Este tipo de avaliação que envelheceu é o tipo de coisa que tu não pode dizer antecipadamente, né? Isso é uma coisa que acontece, né? Acontece Exatamente. No sentido de que vai, ganha, mas daqui a pouco perde. Não, e perde até, Marcelo, repetidamente. É isso mesmo. E além desse sintoma que eu te falei, né, que teria aparecido na Copa das Confederações, tem também o Barcelona, né? A campanha do Barcelona. O Barcelona também é um time decadente pela mesma razão. E muitos jogadores do Barcelona fazem parte dessa seleção. Não posso te dizer agora de cabeça o número exato, mas eu sei que são muitos jogadores. Sei. Tá, mas então isso tem relação. Tá, vamos virar uma página então com esse retalho aí da Espanha. O que é que isto tem a ver conosco no sentido de ganhar ou não, de passar ou não esta Copa do Mundo bem? Que nós não estamos nada bem também, né? Podemos tirar algumas lições, por exemplo, ou tirar alguma vantagem deste fato aí antecipado da Espanha fora? A situação aparentemente até ficou tranquila para o Brasil. Desculpa, mas a minha garganta está acusando. Por quê? Por causa do resultado da goleada hoje da Croácia sobre Camarões. Sim. Né? Nós vamos enfrentar Camarões, não só um adversário tecnicamente está muito fraco, mas também está muito desfalcado. O Eto'o não pôde jogar hoje, que é o grande craque de Camarões, está com um problema no joelho. Teve um outro desfalque de um titular também, que eu não estou lembrando o nome dele agora, mas esse problema de Camarões está agravado com o fato de os jogadores terem brigado dentro do campo. Mas o juiz não expulsou porque não quis. O português, Pedro Proença, que aliás fez uma boa arbitragem, não expulsou porque não quis. Os caras trocaram socos dentro do campo, 2 jogadores de Camarões. Mas foi mesmo Além assim, disso... Trocaram socos dentro do campo. Bateram boca dentro do campo, se agrediram. E o juiz não... Eu acho que ele não tenha visto. Se ele não viu, pelo menos o Bandeira tem que ter visto. E um outro jogador de Camarões, que está suspenso automaticamente, porque foi expulso, deu um mata-cobra, literalmente. Sabe o que é mata-cobra, né? Sim. Aquele soco de cima para baixo, nas costas do adversário, na frente do árbitro. Não teve como. Cartão vermelho direto. Tu tem certeza que tu estás falando de um jogo de futebol, não é do UFC, esse negócio aí, não? Não, pois é. Não, o jogo teve alguns lances violentos. E o time de Camarões, Marcelo, depois estava até melhor no jogo, depois que sofreu o primeiro gol e teve esse jogador expulso, aí foi pro brejo. Tá, mas aí deixa eu te perguntar uma coisa.
existe aquela velha tese, né, de que o time que joga de sangue doce, que é o caso de Camarões, que já não vale mais nada e tal, e vai jogar diante do Brasil, né, para eles não deixa de ser uma festa. Tu não acha que esse sangue doce pode fazer mal para o Brasil? Porque toda a responsabilidade está transferida para a seleção do Brasil, né? Eu concordo contigo, tem esse detalhe que eu estou falando. O clima na seleção de Camarões é muito ruim. Não se esquece que eles já não vinham para o Brasil, né? Deixaram de embarcar na hora, porque estavam discutindo premiação, não sei o quê. E, além disso, o time está cheio de jogador lesionado, jogador expulso. Acho muito difícil que... Desculpa, está difícil. Não, eu tô vendo que tá com dificuldade. Acho muito difícil, Marcelo, que Camarões possa fazer frente ao Brasil. A situação é o seguinte: o Brasil tem 4 pontos, saldo de 2, que é o que define, caso de empate, é o primeiro critério. O Brasil tem 4 pontos, saldo de 2. A Croácia tem 3 pontos e o mesmo saldo do Brasil. E o México tem 4 pontos, saldo de 1. Sim. Até no caso de um empate, o Brasil pode classificar. Não é? Bom, tá bem favorável para nós, mas não pode cochilar. Né? Não pode cochilar, é evidente. Mas, assim, se fosse só a questão que tu lembrasse bem do sangue doce, né? O time entra em campo sem compromisso, né? Sem nenhum peso nas costas, até daria para, digamos assim, para cautela e queijo de galinha, né? Mas a seleção de Camarão tá esfacelada. Ela tá, não sei, a não ser que o Brasil jogue muito mal, mas muito mal. Não precisa fazer uma partida aquela de fazer gol contra, entendeu? E depois tem o seguinte, né, o Mário? Se não passar por Camarões, por favor, né? Aí merece ficar mesmo fora da Copa, né? A avaliação que está se fazendo, Marcelo, claro, tem que antes passar por Camarões, tem que classificar. Mas a avaliação que está se fazendo é quem será o nosso melhor adversário nas oitavas. O Chile vai decidir com a Holanda o primeiro lugar do grupo, é o grupo B, né? De onde sairá o nosso adversário. O Chile tem... desculpa, amigo. Não, vai lá. Todo mundo está entendendo isso. A Holanda e Chile estão empatados com 6 pontos. Já estão classificados já na segunda rodada. Então, o que vai decidir é o saldo de gols, no caso de empate, né? A Holanda tem 5 de saldo e o Chile tem 4. Sim. Nós vamos enfrentar o segundo lugar desse grupo, né, Marcelo? Se formos primeiro, digamos assim, está previsto, né? É o primeiro do A contra o segundo do B, tá? E o segundo o segundo do A contra o primeiro do B. Então, a expectativa é que se jogue contra o Chile. Eu, sinceramente, Marcelo, não sei qual é o pior adversário. A Holanda hoje teve um jogo muito difícil com a Austrália, passou um sufoco danado, teve perdendo 2 vezes, né? Conseguiu empatar e virar o jogo para 3-2, mas não foi um jogo nada fácil para a Holanda. Então, eu não sei. O que desmonta um pouco essa coisa que ficou, né? Essa imagem da grande Holanda, né, no primeiro jogo, né? Eu te confesso que eu não sei avaliar se a Holanda jogou muito mal ou se foi a Austrália que fez uma partida de superação. Porque a Austrália jogou muito bem. Então a situação é essa, Marcelo. O que é melhor para o Brasil? Essa a discussão. Chile ou Holanda? Eu te confesso que eu não sei te dizer isso agora. Não tenho essa avaliação. Aparentemente seria o Chile, o time sul. Né, um time mais de casa, né? Tá mais perto da gente. E um time com estilo de jogo parecido com o nosso. Agora, o Chile tá com uma boa equipe, uma boa equipe jogando futebol de primeira qualidade. Então, por isso que eu digo,
Não sei te dizer qual é o melhor, se é a Holanda ou o Chile. Eu sei que os holandeses não querem enfrentar o Brasil nas oitavas. Eles não querem. Eles querem enfrentar o Brasil numa eventual final. Decisão. Mas agora nas oitavas eles não querem. E eles têm deixado isso bem explícito. Agora eu queria... diz lá. Para terminar o meu comentário, porque eu estou... eu estou vendo aí que tu está com dificuldade. Prejudicado. O Filipão, naquela história, Marcelo, daquela entrevista e daquela teoria maluca dele, que o time evoluiu 10% do jogo da Croácia para o jogo com o Chile, ele ficou falando sozinho. Eu fui perceber isso hoje, ouvindo entrevistas e os programas esportivos na TV, porque os jogadores reconheceram, com exceção do Davi Luiz, não é? Aliás, Davi Luiz e o Thiago é capitão do time, até é compreensível. Os jogadores reconheceram que o time jogou mal. Só o Filipão falou que não. Veio com aquela teoria maluca que o time evoluiu 10%. Mas isso, em se tratando de Filipão, não é novidade, né? Então, o negócio agora é que o Filipão tem, a partir dessa... Ele deu folga para os jogadores, hoje, etc. Ele vai ter 5 dias para mexer no time ou inventar uma outra postura tática, porque tomou um banho do México, né? Naquele jogo que empatamos 0-0. Então, ele tem esses 5 dias para mexer no time, trocando jogador, que eu acho que devia acontecer, ou melhorar a postura tática e deixar de pensar e falar maluquice, né? Agora há pouco eu estava ouvindo uns colegas aqui, avaliando um pouco do que ele disse e do que é necessário. O pessoal estava comentando aqui o seguinte, da necessidade do Brasil, até o Filipão falou isso, se atentar ao que o Neymar pode fazer de estrago na defesa adversária, e enquanto ficam lá cuidando do Neymar, a gente tem um plano B de atacantes que se sirvam desta desatenção, né? Isso é correto, mas sabe qual é o grande problema do Brasil, Marcelo? O Brasil não tem um armador. Aquele jogador que pensa no meio de campo a jogada, que é todas as seleções têm. O Brasil não tem. O Brasil não tem um armador. A tarefa caberia o Oscar, mas não é. Ele não tem essa qualidade. Então tá. Então nós ficamos com esse problema sério no meio de campo. O Neymar está fazendo tudo, Marcelo. Ele está armando, desarmando, cabeceando, cobrando escanteio, cobrando falta, marcando. No jogo do México, o Neymar apareceu lá na defesa do Brasil, desarmando, né? Exato, ele está sobrecarregado. E o que acontece? Até isso aí, até em favor do Fred, né? O Fred está jogando lá na frente, isolado. Quem se aproxima, conduzindo a bola, é o Neymar. Isso não é bom. Não tem jogado, o time não tem jogado, o time não... E outra coisa, né, Marcelo? Isso me chama a atenção não só em relação ao Filipão, mas em relação aos treinadores brasileiros. Eles amam fazer treino secreto. Até o Filipão não está fazendo na seleção. E aí tem um outro detalhe que eu quero comentar também. Aí você vê o jogo, vai para o jogo, não tem nada de diferente. Você não vê uma jogada ensaiada, o tiro de meta é cobrado do mesmo jeito, o goleiro dá chutão para frente, o escanteio é cobrado do mesmo jeito, as faltas são cobradas do mesmo jeito, não tem nada diferente. Fazer treino secreto para quê? E nessa questão até eu queria, para encerrar, o seguinte. Nós tivemos um problema na Copa. Lembra daquela concentração, o nome da cidade era Velho, na Alemanha, que a concentração brasileira era um circo, né? A CBF vendeu os treinos, né? Cobrou ingresso para os treinos, vendeu os treinos para patrocinadores de Abacuá, e foi uma esculhambação geral. Na Granja Comari, Marcelo, eu tenho percebido que está acontecendo, não igual, mas parecido. Muita liberdade para torcedor,
Toda hora o jogador tem que ir ali para a beira, para a cerquinha, para dar autógrafo, fotografar a camiseta, fotografia, bater foto com o torcedor. Muito selfie, né? E outra coisa, eu ouvi uma informação muito confiável, porque é de um grande repórter do Sport TV, que é ou da ESPN, que é o Lúcio de Castro, que é um repórter das antigas ainda, sabe, Marcelo? Ele faz muita matéria investigativa. Foi ele que denunciou os escândalos da Confederação Brasileira de Voleibol. E ele está de olho numa coisa que eu acho muito interessante. Nesse aspecto aí que eu te falei, não é? E na questão de empresário dentro da concentração, o sujeito é de amigo, de empresário, então a concentração parece que não está muito fechada, segundo ele está observando. E isso é muito perigoso. Então tá. Ô Mário, eu queria encerrar aqui com duas que eu li hoje, eu já te contei elas, sobre a Espanha, né? A taquarada da Espanha e Austrália também. Diz que já tem uma banda escolhida para o jogo da Espanha e da Austrália, para abrir o jogo da Austrália e da Espanha, que é o Sepultura. Vai tocar antes do jogo. Bem apropriado, bem apropriado. E a outra, que eu não te contei ainda, que eu vi agora há pouco, é o seguinte. Sabe que é muito comum essas rádios FM fazer promoção de sortear ingresso e tal, né? E aí começou já uma promoção de sorteio pro ingresso da Espanha, da Austrália. Ninguém ligou. Mas nem o porteiro da rádio ligou. Não. Tá Imagina. certo. Agora tu imagina, Marcelo. A Austrália tudo bem, era previsto, né? Mas tu imagina a Espanha jogar a última partida da primeira fase da Copa eliminado. Em que roupa eles vão entrar em campo? Em que ânimo? Isso era inimaginável, né? Ninguém poderia apostar isso aí. Aliás, falar em concentração e privacidade e organização, você sabe que hoje 90, quase 100 torcedores chilenos invadiram o centro de imprensa do Maracanã. Derrubaram parede, computador, o diabo a quatro. Numa falha. Mas para fazer o quê? Porque eram torcedores que não tinham ingresso, estavam querendo entrar na marra. Eles não tinham conseguido entrar por um outro portão, se postaram ali, fizeram um plantãozinho no centro de imprensa, num descuido da segurança, eles invadiram o centro de imprensa. Foi uma esculhambação. Os jornalistas levaram um susto. Eles estavam, imagina, está sentado, trabalhando, tá ali na frente do teu computador, de repente entra aquele bando. Barbaridade. Porta dentro, derrubando tudo que tem pela frente. Eles estão presos, prenderam, parece que 88 chilenos. Né? O consulado está acompanhando de perto o negócio, que foi a embaixada, está acompanhando de perto o negócio, que foi um assunto muito sério. E aliás, uma dupla falha da segurança, né, Marcelo? Porque tu sabe que em dia de jogo, o entorno das arenas fica bloqueado. Você só pode passar de um determinado ponto se você tiver o ingresso. Como é que esses quase 100 chilenos foram parar lá sem ingresso? Aliás, eu não sei em que estado aconteceu, acho que foi até em Porto Alegre, diz que a segurança contratada, a segurança privada da FIFA, não apareceu porque não pagaram, estavam com salários atrasados do pessoal contratado. Isso aí está acontecendo muito problema. Aconteceu em Brasília o caso da alimentação dos voluntários, que 40 voluntários foram quase internados em hospital em Brasília, se sentiram mal, né, tiveram diarreia, vômito, por causa da comida servida. Né? Funcionários dessas empresas, Marcelo, estão deixando de comparecer ao local de trabalho. Eu não sei se o motivo é esse, falta de pagamento, mas a FIFA está muito preocupada com esses, digamos assim, eventos extra-campo que estão acontecendo. E o último foi hoje lá no Maracanã.
Aliás, em Porto Alegre, falasse Porto Alegre, Marcelo, houve muita queixa do pessoal que queria circular próximo do Beira-Rio, não tinha ingresso. Queria ir lá olhar, bater foto, aquela coisa toda. E foram impedidos de fazer isso, né? Porque é essa a história. Tem um limite, eu não sei dizer exatamente qual é a distância, que você não pode passar se não tiver ingresso. E isso aconteceu hoje no Maracanã, no Rio de Janeiro. Tá certo. Eu tô rindo porque eu ouvi uma expressão que é típica de Porto Alegre, de gaúcho indignado, né? Gaúcho porto-alegrense indignado, né? O sujeito foi ao Beira-Rio, né? E inocentemente foi no Beira-Rio tentar comprar um ingresso na bilheteria e tal, como ele deve fazer nos jogos do Inter e tal, e não achou ingresso em lugar nenhum, né? Aí o repórter veio para ele e disse: e aí, amigo, não conseguiu entrar? Aí ele olhou pro cara e disse assim: pá, velho, mas que viagem! Eu achei aquilo. Mas quem é de Porto Alegre sabe o que isso significa, né? O sujeito. Mago do Bonfa, né? Velho, mas que viagem! Dizer. Ficou de fora, não viu o jogo. Então tá, seu Mário. Voltamos amanhã, bom, então. Meu amigo, mas deixa eu só dar uma olhada na tabela aqui para a gente ver amanhã. O mais interessante que tem é o Uruguai e Inglaterra. Tá. Às 4 horas em São Paulo. Tá. Na Arena do Lula. Na Arena do Lula, que o Lula não apareceu para ver a arena dele. Não foi lá inaugurar. É o mais interessante. Tem Uruguai e Inglaterra pelo grupo D. Pô, baita jogo, hein? Esse é um baita jogo. O Uruguai está todo estropiado também. O Lugano, que é o capitão do time, não vai jogar. Tem Colômbia e Costa do Marfim, que é um jogão. E Japão e Grécia. Já não dá nem para dizer se isso é jogão ou se não é, né? Vou te contar o negócio. É que esse grupo C, Marcelo, esse está danado. Viu? Esse aí tem Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão, cara. Aí, né? É um grupo chamado... olha aqui, ó. Deixa eu te contar uma que eu me lembrei agora também, que é sensacional. Eu vi no Twitter, depois dessa da Espanha. Diz que a Espanha acaba de se juntar ao grupo Não Vai Ter Copa. Hashtag aderiu ao movimento. Adesista de última hora. Tá muito bom. O pessoal é de uma criatividade danada. Então tá, seu Mário. Eu tô querendo te poupar, eu tô vendo que a tua voz aí não tá boa. Eu tô assim faz uns 3 dias. Tá. Mas eu já queria deixar antecipar contigo, então. A gente pode ter que falar amanhã depois do Uruguai e Inglaterra. Tá, fizemos isso então. E às 4 horas, então só no fim da tarde. Tá. Enquanto isso, tu mete um limão, mel e gengibre. Não pode ser uma cachaçinha, não? Uma cachaçinha também, pode ser. Tá, pode ser também uma branquinha. Um esquinho para aquecer a garganta, um esquinho, um cowboyzinho. Um Steineggerzinho, tal e coisa. Não, Steinegger não, porque Steinegger tem que tomar gelado, né? Tá. Então tá. Esse meu médico tá muito caxias, não gostei. Não, mas o importante é não falar, viu? O melhor remédio é não falar, deixar a corda vocal. Eu não conheço comentarista por sinais. Mas tu é comentarista de jornal também, pô. Eu não conheço aqueles sinais de... Comentarista daquele do cantinho, né? Mas, bom, eu tô no cantinho aqui, tô no lugar certo. Tá certo. Tá bom, Mário. Até amanhã, viu? Vamos ver meu amigo. O que acontece amanhã. Abraço. Tchau. O nosso Batendo Forte foi o Mário Medalha. Amanhã a gente de volta. Tchau.